A terrível troca. O ganadeiro e seu touro moribundo com o sinistro diabo. Mistério exposto. A noite em Santo Antônio do Mato estava carregada de trevas e incertezas. João, um ganadeiro de 37 anos, olhava para seu rebanho com o coração aos pulos. O touro, seu orgulho e sustento, jazia no chão, definhando em meio à lama, com os olhos esbugalhados e a respiração ofegante. Algo terrível acontecia. Os animais estavam enlouquecendo, atacando uns aos outros como se uma força invisível os controlasse. Os gritos eram ensurdecedores, quase como um lamento coletivo de desespero. Ele não podia mais suportar aquilo. A pressão em sua cabeça aumentava, e o medo de perder tudo tomou conta de seu ser, como uma sombra que não o abandonava. Desesperado, lembrou-se do curandeiro que vivia no fim da trilha, emaranhada de árvores. Diziam que ele possuía poderes sinistros e que poucos voltavam para contar histórias. Mas a angústia de não conseguir salvar sua família e seu único sustento empurrava João para frente. Ele decidiu que precisava da ajuda daquele homem. Ao se aproximar da casa do curandeiro, uma brisa gelada pareceu sussurrar segredos horríveis. O luar estava coberto por nuvens negras e a atmosfera pesada parecia se unir contra ele. "Você está preparado para a sua verdadeira cura?" perguntou o curandeiro com um sorriso que não chegava aos olhos, enquanto fendas profundas se formavam em seu rosto envelhecido. João tentou ignorar a sensação de frio que se instalava em seu peito, mas o olhar penetrante do homem o paralisava. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar." A cada palavra do curandeiro, o coração de João acelerava. Ele sentia que estava diante de uma escolha aterradora, um pacto que não conseguia entender completamente. "Eu posso curar seu touro, mas em troca você deve me oferecer um favor", disse o curandeiro, e com cada sílaba a tensão na sala aumentava. João pensou nas histórias sussurradas pela cidade sobre pactos demoníacos, mas a necessidade falou mais alto. Ele acenou com a cabeça, aceitando o que nem ele compreendia. Ao deixar a casa, um peso novo se instalou em seus ombros. Enquanto caminhava de volta, o ambiente parecia mudar. Sombras dançavam entre as árvores, e os gemidos dos animais pareciam ecoar sua própria incerteza. Vizinhos começaram a sumir, um a um, e João não conseguia mais distinguir a realidade da alucinação. Uma energia palpável de medo envolvia a cidade, criando uma atmosfera de paranoia. Naquela noite, quando João se deitou, ele teve um pesadelo. Imagens do touro se contorcendo em dor se misturavam a rostos conhecidos, amigos que não voltaram mais. Um chamado profundo e sombrio o puxava para o desconhecido, e ele sabia que algo muito mais aterrorizante estava por vir. O que realmente estava em jogo? O que o curandeiro realmente queria em troca? Sem saber que esta era apenas a primeira noite de uma jornada caótica, João mal podia imaginar que a essência de Santo Antônio do Mato estava prestes a ser arruinada, e que as escolhas que faria ao amanhecer poderiam mudar não apenas seu destino e de sua família, mas o destino de todos ao seu redor. A alvorada chegou com uma neblina densa, envolvendo Santo Antônio do Mato em um manto de mistério e desconforto. João acordou suado e tremendo, a imagem do curandeiro e seu sorriso sombrio ainda queimando em sua mente. Ele se levantou e olhou pela janela, onde o céu prometia um novo dia, mas a luz do sol parecia azulada,
quase pálida, como se a própria manhã tivesse medo de se mostrar. Um grito agudo de um vizinho interrompeu seus pensamentos. Sem hesitar, ele correu para fora, seu coração batendo forte no peito. O que ele encontrou foi um espetáculo grotesco. Galinhas estavam se debulhando umas nas outras, um verdadeiro massacre. O horror era palpável. Os gritos de João ecoaram pelo ar enquanto ele tentava afastar os animais enlouquecidos, mas a cena só parecia piorar. Algo tinha se soltado naquela cidade e a loucura estava se espalhando como fogo em palha seca. Ele olhou ao redor e se deparou com outros vizinhos todos atônitos, com os olhos arregalados e as mãos trêmulas. A histeria coletiva estava tomando a conta. João tentou acalmar um grupo de homens que se afastava, mas antes que pudesse dizer algo, um deles, chamado Pedro, apontou para o centro da confusão e gritou: "Olhem, o touro de João!" Era impossível não olhar. No lugar onde o touro de João o havia abandonado, agora se erguia um vulto, um ser imenso e escuro. Pleiteava o espaço sob um céu sombrio. Seus olhos brilhavam de uma forma que congelava a alma. Era como se algo tivesse se apoderado do próprio animal. O coração de João se afundou na angústia. O jorro de energia que emanava do touro agora era opressivo. Aquela criatura não era mais seu orgulho. Ela era um emblema de algo maligno. Dirigindo-se até o rebanho, João se desesperou ao notar que o touro agia de maneira insana, se debatendo e mugindo como se estivesse sendo consumido por uma força externa. Lembranças de sua conversa com o curandeiro surgiram como um eco cruel. "O que você me pediu em troca? O que realmente quer de mim?" As perguntas ecoavam na mente dele, fazendo seu estômago revirar. Enquanto as mãos trêmulas de João tentavam alcançar o touro, ele sentiu algo estranho e frio tocar seu ombro. Virou-se rápido, mas não havia ninguém lá. O desespero lhe invadiu, o medo devorando sua razão. Ouvia sussurros, hienas rindo nas sombras. As árvores balançavam de forma menacing e ele percebeu que não estava sozinho. As fracas tentativas de acalmar o touro pareciam inúteis. No fundo de seu ser, uma escolha se formava: buscar mais poder para lidar com a aberração ou fugir. Mas fugir significava abandonar tudo o que amava, sua terra, sua família. E se a verdade que procurava estava enterrada sob as raízes daquela maldição? Desesperado, decidiu que procuraria o curandeiro novamente, fosse qual fosse o custo. Com isso em mente, João tomou o caminho de volta à casa do homem sinistro. Ele precisava entender o que estava acontecendo, mesmo que soubesse que cada passo o levava mais perto da escuridão. A cada passo, a sensação de que a cidade estava sendo engolida por algo desconhecido aumentava. O que mais estava em jogo? Quando ele chegou à porta da cabana do curandeiro, sentiu o frio subir pela espinha. Uma sensação de que era tarde demais. O que ele encontraria lá dentro? Que tipo de poder poderia lutar contra uma força tão terrível? Sem conseguir recuar, ele bateu na porta, sentindo que as trevas tinham um plano terrífico para ele e todos ao seu redor. Dentro, o curandeiro o esperava, e um sorriso desconcertante se espalhou pelo seu rosto, como se soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. Os olhos do curandeiro brilhavam intensamente, como se houvesse fogo por trás daquela pálpebra velha. "João, meu rapaz, você voltou até mim", disse ele, a voz tão suave quanto a brisa, mas com uma carga elétrica que deixava a pele de João arrepiada. Ele não sabia se era a saudação ou o conteúdo de suas últimas lembranças que causavam aquele arrepio. "Eu preciso saber o que está acontecendo", João exclamou, um tremor na voz. "O touro, ele não é mais o mesmo. Está possuído por algo que não compreendo." A tensão datava de algum lugar profundo, enraizada na própria terra que pisava. O curandeiro começou a caminhar em círculos, observando o chão de barro sob seus pés. "Você pediu ajuda, não pediu? Todo feitiço tem um preço, meu jovem.
Você sabia que não existia poder sem sacrifício? Ele parou, encarando João com uma expressão cheia de enigmas. Só não contava que o preço seria tão alto. Uma onda de raiva e medo tomou conta de João. O que você fez com o meu animal? Ele era meu. O que você quer de mim? A impotência invadia cada palavra, como se ele estivesse se afogando em águas desconhecidas, onde não podia tocar o chão. O curandeiro sorriu. Meu caro, o touro é agora parte de algo muito maior. Ele é o elo entre o mundo que você conhece e o que está se aproximando, o que está se revelando. Você queria poder, e esse poder tem um gosto escuro. Agora você precisa decidir. Continuará nesse caminho ou deixará tudo para trás? Aquelas palavras reverberavam como um gongar em sua cabeça. João sentia a sala se condensar ao seu redor. O ar esfumaçado se tornava opressivo. Ele tentou se concentrar, buscando alguma lógica naquela loucura. Eu só quero salvar a minha cidade, salvá-la ou dominá-la. O curandeiro respondeu, os olhos brilhando mais um pouco. Nesse exato momento, o touro é a chave. Ele conhece o que está por vir e os seres que aguardam nas profundezas. Você pode ser o salvador ou o entregador. E o que você escolher, o tempo dirá. De qualquer forma, o ciclo não será quebrado. João sentiu-se perdido, a mente girando como a lâmina de um moinho, enquanto as sombras na cabana pareciam se encrespar e dançar. As paredes respiravam, e a luminosidade do dia, que antes parecia pálida, agora estava encoberta por um sombreamento. Existem rituais que podem inverter o que foi feito, murmurou o curandeiro, quase que em um sussurro, como se guardasse um segredo profundo. Mas eles envolverão um sacrifício ainda mais profundo, e você sabe muito bem qual é. A mente de João se voltou para sua família, para os amigos e para a vida que tinha. O que mais perderia para obter aquilo que precisava? Mas lembrou-se do toque frio em seu ombro e dos sussurros que o seguiam por Santo Antônio do Mato. O desespero parecia um veneno que se desenvolvia dentro dele. Ele olhou diretamente nos olhos do curandeiro e, com uma determinação desesperada, disse: "O que preciso fazer?" O sorriso do curandeiro se alargou, mas era um sorriso que convidava ao perigo. "Venha até a floresta. A terra exala a verdade, e a verdade não é gentil." A cada palavra, uma sombra dançava no canto da sala. João sentiu que a noite se aproximava, e com ela, a escolha que poderia definir sua vida e a vida de sua cidade. Ele não sabia que as trevas estavam apenas começando a se manifestar, e que a decisão dele levaria a consequências muito mais profundas. Mas eu não estou sozinho nessa, pensou. A cidade precisa de sua força. O que acontece com o touro, acontece com todos nós. E o que descobrir, poderá custar nossa alma. Assim, com um único golpe, o destino de João foi selado, e a profunda escuridão da floresta o chamava, enquanto um novo terror se desvelava. O que habituava a ser uma cidade pacífica estava prestes a ser engolido. Mas o que realmente habitava sob a terra? E que novos horrores o aguardavam nas profundezas? A floresta se erguia diante de João como um gigante adormecido. A luz do dia se esvaía rapidamente, as sombras se ampliavam, engolindo os contornos dos troncos e criando um cenário sombrio e ameaçador. Com o coração disparado, ele deu o primeiro passo, o pé afundando no solo úmido e rebelde da mata. O ar estava impregnado de um cheiro terroso e doce, como se a natureza estivesse prestes a celebrar uma cerimônia especial. Mas João sabia que não havia nada de festivo naquele lugar. A cada passo que dava, a atmosfera ficava mais pesada. As folhas sussurravam em um idioma que ele não compreendia, enquanto os galhos secos estalavam sob seu peso, como se quisessem deter seu avanço. Ele sentiu um frio na espinha, uma presença opressiva que o seguia, como se a floresta estivesse viva.
observando cada movimento seu. João apertou as mãos, desejando que a coragem que havia se apossado dele não fosse apenas uma fachada. De repente, um chamado vindo de algum lugar entre as árvores penetrou o silêncio carregado. Era um som profundo e rouco, semelhante a um bramido distante. Era o touro, ele sabia. Aquele animal, uma vez forte e vibrante, agora era uma sombra de si mesmo. O que o curandeiro fizera? Que poder tinha sido invocado? A pergunta ecoava dentro dele, batendo como um tambor em desespero, a urgência pulsando em suas veias. João não teve que andar muito. Poucos minutos depois, chegou a uma clareira mal iluminada, onde um lamaçal olhava para ele como um olho profundo e inquieto. No centro, o touro estava, sua forma imensa e potente ensopada, com o olhar perdido e profundo. A ferocidade que antes existia em seus olhos agora havia se transformado em um abismo sombrio, um reflexo daquela escuridão que João temia. Ele se aproximou cautelosamente, o estômago embrulhando a cada passo. "Eu vou consertar isso, amigo", murmurou, mesmo sem certeza de como, ou até mesmo se deveria. O curandeiro havia falado sobre rituais. A chave para a salvação estava ali. Mas a que custo? Então, subitamente, o touro levantou a cabeça encarando João. Um bramido ecoou, mas não era um brado de raiva ou medo, era um chamado ancestral. Ele sentiu um calafrio descer pela espinha, a consciência de que o animal estava lutando contra algo que não era somente o cansaço ou a dor, era uma batalha de almas. João estendeu a mão, hesitando, mas quando seus dedos tocaram a pelagem úmida do touro, uma onda de energia percorreu seu corpo. A visão dele escureceu, e ele foi lançado para dentro da mente do animal, navegando por pensamentos confusos e esquecidos. Imagens de um passado glorioso inundaram sua cabeça. Campos vastos, uma comunidade vibrante, a força dos laços humanos e animais. Mas logo, essa visão se foi, sendo substituída por um pesadelo de escuridão e destruição. Seres indescritíveis, olhos brilhando nas sombras, estavam se aproximando. E no meio desse turbilhão de imagens, uma voz soou, sussurrando em uma língua antiga e sedutora, uma ameaça e uma promessa ao mesmo tempo. O que você está disposto a sacrificar, João? O que você está disposto a perder para trazer seu amigo de volta? Com um grito abafado, ele se afastou, devolvendo-se ao presente, ofegante e tremendo. As folhas ao seu redor vibravam, e o vento uivava, como se a floresta estivesse a exigir uma resposta. O que seria aquele sacrifício? Seu próprio sangue? Ou algo ainda mais próximo a ele? A verdade começava a emergir com formas distorcidas e malignas, como uma cobra deslizando pela grama. Qualquer opção envolvia um risco. A escolha de sacrificar uma vida para salvar outra tornava-se um dilema insuportável e terrível. Enquanto sua mente girava, uma palavra ecoou, fundindo-se a seus pensamentos. Libertar. Os olhos do touro brilharam intensamente por um breve instante, e João percebeu que o que estava por vir ameaçava não apenas ele, mas todos em Santo Antônio do Mato. A escolha despontava cada vez mais rápida, e o tempo parecia se esgotar. Algo muito mais obscuro estava próximo, e ele precisava decidir antes que a floresta engolisse não apenas a noite, mas também sua cidade inteira. Qual será o preço da libertação? João sussurrou, sua voz se perdendo no eco distante de algo que se aproximava. O ar estava carregado de uma tensão palpável, como um fio prestes a se romper. João girou a cabeça freneticamente, seu coração martelando contra o peito. As sombras pareciam alongar-se e encolher-se, transformando-se em figuras grotescas, uma dança macabra ao seu redor. O touro, antes imponente, agora era um símbolo de desespero, e a floresta, seu carcereiro. Libertar. A palavra reverberava em seus ouvidos como um eco de um chamado obscuro.
O que isso significava, afinal? Ele não tinha a menor ideia do que a floresta estava exigindo dele. Os olhos do touro, um abismo de dor e angústia, não o deixavam em paz. O que seria mais fácil? Sacrificar um animal ou um ser humano? Não havia respostas simples, mas a floresta não estava disposta a esperar. Na escuridão, uma sombra emergiu, deslizando entre as árvores. João não pôde ver claramente, mas a presença era densa e ameaçadora. Um arrepio percorreu sua espinha, e uma sensação de que algo maligno estava se aproximando dominava sua mente. Ele olhou para o touro, que pareciam sentir a mesma pressão. Seu corpo tremia, e uma gotícula de suor escorreu pela face de João. "Eu preciso de ajuda!" gritou, lançando a voz contra o espaço vazio, na esperança de que alguém, em algum lugar, pudesse ouvi-lo. Mas o único som que respondeu foi o farfalhar das folhas e o bramido agudo do touro, ecoando como um lamento. Com um movimento súbito, a sombra se materializou, revelando uma figura alta e esquelética, com olhos brilhantes como brasas. A silhueta tinha a forma de um homem, mas seu semblante era disforme, quase grotesco. "Você veio, menino?" disse a criatura com uma voz que parecia ser um sussurro e um rugido ao mesmo tempo. João recuou, embora algo o puxasse para frente, como se a floresta estivesse decidida a conquistar sua escolha. "Quem é você? O que você quer?" A bravura que tentou emanar soava vazia. "Eu sou a resposta e a pergunta. Você trouxe o que lhe é mais querido, mas cada desejo tem seu preço." A figura se adiantou, escorregando entre os arbustos, a voz ecoando como um canto hipnótico. "O touro clama por libertação, mas a liberdade vem com consequências. A vida toma outras formas, não se esqueça." O pânico se apoderou de João. O que isso significava? Um sacrifício? Uma troca? Ele olhou para o touro, seus olhos resplandecentes, e a ideia de perder isso o afligiu. Ele estava jogando uma roleta com o destino, sem saber qual seria o próximo movimento. O que desejava? E a que custo? Reflita bem, João. Uma alma por uma alma, ou talvez não. Há opções sob a escuridão. As palavras, como veneno lento, penetravam em sua mente, criando ilusões e medos. A figura sorria com um semblante de fascínio, ansioso para que o jovem decidisse. João sentiu seu estômago revirar. Eu não posso, balbuciou, enquanto o tempo se arrastava, cada segundo se tornando uma eternidade de angústia e incerteza. Não pode? Então deve estar preparado para a consequência de sua hesitação. Veja seu amigo em suas últimas agonias, mas saiba que a escolha é sua. E assim, as imagens da mente do touro tornaram-se mais claras e palpáveis. Os olhos malignos que o observavam agora pareciam mais próximos, ressoando com um chamado que João não podia ignorar. O que ele realmente estava disposto a perder? A floresta se tornava um manto negro, e em cada sombra surgia uma possibilidade aterradora. Era um labirinto de decisões a serem tomadas. Libertação, repetiu, quase como um mantra, enquanto aguardava as palavras, o peso de seu significado escurecendo cada vez mais. O tempo se esgotava, e o que estava por vir poderia mudar tudo, não só para ele, mas para todos que amava. O que João realmente estava disposto a sacrificar na busca pela liberdade de seu amigo? A resposta pulsava em sua mente, mas ainda estava envolta em um véu de terror. O silêncio se instalou, mas seu coração batia forte, flertando com as sombras até que um grito agudo cortou o ar. Não era apenas o touro, era algo mais, algo que vinha da floresta. E mais uma vez, a pergunta ecoou em sua mente. A escolha estava prestes a ser feita, mas a que preço? A floresta pareceu absorver o grito, engolindo-o em um silêncio denso que pesava como chumbo. João fechou os olhos, tentando afastar a imagem do touro,
mas a mente não colaborava. Cada bramido do animal soava como um pedido desesperado, uma súplica que o fazia querer gritar também. O que fazer? O que ele estava disposto a sacrificar? A figura em frente a ele deu um passo à frente, e o cheiro de terra molhada se intensificou. A combinação com o suor e o medo tornou o ar irrespirável. Você precisa decidir, João. O tempo está se esgotando. Um ranger distorcido ecoou das árvores, como se as raízes da floresta estivessem se contorcendo em expectativa. Uma voz que parecia vir do próprio chão chamou sua atenção. Os antigos vigias estão prontos. O sacrifício deve ser feito para que a paz retorne. João não conseguia raciocinar. As palavras da criatura martelavam em sua cabeça. O que quer que fosse que existisse ali, a floresta o estava pressionando a agir. Mas eu não posso fazer isso, eu não posso machucar o touro. A negação soava estranha, quase como uma súplica, mas as palavras saíam desconexas. E o que você defende? A dor do touro ou sua própria? Pense, garoto. A liberdade não é gratuita. Uma vida para outra. Essa é a troca. Ou você, ou o touro. A voz era suave, como um sussurro sedutor, mas João sentia a gravidade em cada sílaba. Ele olhou novamente nos olhos do touro, onde a angústia e o sofrimento diziam mais do que qualquer palavra. Era uma conexão inexplicável, uma amizade silenciosa forjada no sofrimento mútuo. Mas, e se ao salvar o touro ele passasse a carregar o peso de um pacto com o desconhecido? A criatura inclinou a cabeça, revelando um sorriso torto. Você tem pouco tempo. Seus amigos estão à espreita na escuridão, esperando a hora de serem chamados. Qual deles você escolherá? As últimas palavras daquela voz cortaram através da névoa de seus pensamentos. João não tinha ideia do que isso significava. Seriam aqueles gritos que acabara de ouvir? A tensão no ar aumentava, como se os próprios árvores estivessem prendendo a respiração, ansiosos pela decisão que estava prestes a ser feita. Espere! Gritou com a esperança de que, de alguma forma, ainda pudesse contornar essa armadilha. E se houver outra maneira? Se eu puder salvar todos, sem sacrifício? A figura esquelética riu, um som que gelava a espinha de João. Ah, menino, a esperança é uma ilusão doce. Há sempre um preço. O que você prefere? A vida do touro ou a vida dos seus amigos? A criatura estendeu o braço esquelético, apontando para a escuridão. Foi então que uma forma se moveu entre as sombras. A silhueta de alguém familiar. O rosto de Luna, sua irmã, apareceu, seus olhos cercados por uma constante penumbra. João, ela chamou, sua voz um eco distante. Me ajude. O pânico agora era palpável. Ele olhou para a figura na floresta, que se contorcia, cada movimento carregando uma ameaça. E mais uma vez, o grito de dor do touro cortou o ar, ressoando como um gongue de um destino terrível. Escolha rápido, menino! A urgência da criatura era quase insuportável. João ficou paralisado, sua mente uma tempestade de pensamentos, enquanto a visão de Luna assombrou a clareza de sua escolha. Era ela ou o touro? Não, não, não. Ele se debateu em seus próprios pensamentos, perdido entre o desespero e a necessidade de salvar. Mas a floresta não era apenas natureza, era um tribunal de almas. Finalmente, a verdade latente tornou-se uma ira. Que venha. Se essa é a escolha que a floresta exige, que assim seja. O grito ecoou, mas ele não tinha certeza se estava falando com a sombra ou consigo mesmo. E no instante em que as palavras saíram de sua boca, o chão sob seus pés pareceu desaparecer. A escuridão se expandiu em um vórtice e a risada da entidade ecoou como um coro de almas. João sentia a queda, mas a realidade em torno dele desfocava e a luz se tornava um feixe ofuscante.
Quando ele acabou de cair, um silêncio profundo envolveu tudo. Ao abrir os olhos novamente, a floresta havia mudado. As sombras não dançavam mais, mas observavam, fixas e implacáveis. E no centro da clareira, o que restava do touro era apenas uma concha vazia. Você fez sua escolha, João, soou a voz familiar da figura. E agora? O que você perderá? Com um sobressalto, ele se virou, mas não havia ninguém ali. Apenas o eco de sua própria respiração. E uma presença nas sombras que parecia estar à espreita, pronta para cobrar o preço. E antes que pudesse processar o que acontecera, voltou a ouvir a voz de Luna, agora mais distante. João, me ajude! Esse som cortante fez seu sangue gelar. Ele estava preso em um jogo onde o próximo movimento poderia significar um sacrifício ainda mais terrível. O que ele realmente tinha perdido. E os gritos que ecoavam na floresta eram um sinal de que ainda poderia haver uma chance? O vento uivava entre as árvores, carregando o eco de Luna em um sussurro envolto em desespero. A clareira estava vazia, mas a sensação de um olhar penetrante não desapareceu. João buscou nas sombras por um sinal dela, mas tudo o que encontrou foram troncos tortuosos e folhas secas que pareciam murmurar, como se falassem entre si. A escuridão estava mais densa, como se algo estivesse inchando, aguardando para se manifestar. Cada passo que João dava em direção à fonte da voz de sua irmã parecia uma provocação ao que quer que habitasse aquelas profundezas. Ele sentia um nó no estômago, uma mistura de culpa e medo, enquanto as memórias do touro agonizante assombravam seus pensamentos. Luna! Gritou. Estou vindo! A resposta não foi um eco, mas um silêncio que traía uma presença crescente ao seu redor. Ele começou a correr, impulsionado pelo pânico. O que aconteceria se não a encontrasse? E se a floresta exigisse outra vida em troca da dela? O chão sob seus pés começou a vibrar, e João sentiu uma onda de energia pulsar, como se a própria terra estivesse viva e enraizada nas trevas. Ao longe, as sombras foram se curvando, criando formas que ele não conseguia identificar. Algo estava se movendo entre elas. A criatura que havia pressionado sua decisão agora parecia mais perto, observando cada movimento seu. João, cuidado! A advertência veio na forma de um eco, mas o alerta não teve tempo de afundar em sua mente confusa. Um rastro de luz fraca surgiu à sua frente, como se a preferência por um caminho iluminado estivesse lhe oferecendo uma saída. O contraste lhe deu uma falsa sensação de segurança, mas a voz de Luna ainda o acompanhava. Um chamado contínuo. A vida ou a morte, João. Sempre haverá um preço, sussurrou a sombra, desafiando-o. Ele não sabia onde a voz terminava e seus pensamentos começavam. O que ele estava prestes a pagar? O caminho se tornava mais estreito e a luz diminuía. Torcendo-se como uma serpente, levava até uma pequena caverna, onde o calor do ar foi substituído pelo frio cortante. Olhando para dentro, João viu uma centelha tão tênue que mais parecia um sonho. O que seria? Havia algo ali dentro que o atraía. Eu vou te salvar! Gritou, a determinação forçando suas pernas a avançar. Com um passo hesitante, sentiu um arrepio percorrendo sua espinha. A entrada parecia engoli-lo, e a pressão do mundo exterior foi substituída pelo vazio. A caverna revelava uma visão aterradora. No centro, uma fogueira crepitava, emitindo uma luz trêmula que lançava sombras grotescas nas paredes. Pendurados como troféus estavam rostos conhecidos. Amigos de infância, companheiros de escola, todos espreitando de olhos vazios. O terror se apossou dele e a sensação de estar cercado, quase em um jogo macabro de esconde-esconde, o deixava nauseado. João, você precisa fazer o que é certo. A voz de Luna ecoou, misturada ao crepitar do fogo. Eles esperam seu sacrifício.
As sombras dançavam, apertando-se ao seu redor, sufocando-o em um abraço gelado. A caverna deixava seu coração palpitar como um tambor. Ele tinha que agir, mas não sabia como. Sacrificar um amigo seria imoral, mas e se a troca fosse a única saída? A imagem do touro despedaçado voltou como um pesadelo, seu olhar cativante ainda empurrando João para a decisão que poderia mudar tudo. Ele havia optado por não perder a vida do touro, mas agora estava prestes a perder algo ainda mais precioso. Escolha. A criatura sussurrou novamente, as vozes familiares agora parecendo um coro de lamentos. O que ele realmente queria? Salvar a todos ou sacrificar o mais querido para garantir a vida de sua irmã? Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas a decisão precisava ser feita. Eu não vou fazer isso, murmurou, sua voz mal passando por seus lábios. Mas antes que pudesse dar um passo para trás, as sombras se adensaram. Você já decidiu, João. As risadas ecoaram como a trilha de um pesadelo, e à medida que ele começava a recuar, um novo grito estourou em seu cérebro. Demore-se mais um minuto e a escuridão poderá escolher por você. João hesitou, inseguro de qual caminho tomar, enquanto a presença da criatura crescendo ao seu redor estava prestes a sufocá-lo. Suor escorria por seu rosto, e ele finalmente entendeu. A escolha não se resumia a salvar ou não, mas o que ele estava disposto a perder. A caverna tremeu, as vozes se tornaram um clamor. E então, do meio daquela confusão, uma chispa de luz se acendeu em seu coração. Ele não estava sozinho, e mesmo em meio ao desespero, seus amigos iriam lutar. Mas a pergunta que não saía de sua cabeça era, se ele não fosse a única oferenda, quem seria o próximo a ser escolhido? O chão sob os pés de João tremia como se estivesse sentindo seu desespero. As vozes dos amigos, agora em um canto de súplica, ecoavam na caverna, aumentando a confusão e o horror que se formava em seu coração. Não faça isso, João. Não nos deixe. As palavras saíam entrecortadas, como se estivessem sendo arrastadas pelas sombras. Ele olhou para o rosto de cada um dos amigos pendurados, buscando um vislumbre de esperança, um sinal de que ainda estavam vivos e que havia uma saída. Mas o que viu nos rostos era dor e impotência. Os olhos vazios pareciam gritar, e cada expressão falava de um desejo ardente por libertação. Era um ciclo único de angústia e de promessas quebradas. Luna! João gritou novamente, essa vez com mais desespero, enquanto o fogo dançava à sua frente, iluminando o cenário grotesco de um jeito quase surreal. Se ele não conseguisse salvá-la, se ele não conseguisse salvá-los. Os pensamentos o sufocavam e a escuridão ao seu redor parecia rir dele. A criatura surgiu de repente como se fosse feita das próprias sombras. A forma encorpada e indistinta se contorcia, e sua voz era a combinação de uma sedução infame e uma ameaça clara. A hora do sacrifício está próxima, João. Faça sua escolha. João apertou os olhos, tentando não sucumbir ao terror. O que ele tinha que fazer? Ele pensou nas lembranças de seus amigos, nos risos, nas promessas que haviam feito uns aos outros. Mas o peso sobre seus ombros era insuportável. A vida de sua irmã, ou a dos amigos, a liberdade deles, ou a de Luna. Basta, eu não vou fazer isso, gritou, sua voz cortando a cacofonia de risos e lamentos. Ele se virou, sentindo o impulso de correr, mas seus pés estavam grudados ao chão, imobilizados pela pressão da escolha. A sombra se aproximou, e uma mão fria tocou seu ombro. João se virou abruptamente, encontrando um par de olhos gelados fixos em sua alma. Você não tem poder aqui. A floresta já decidiu, e muito antes de você chegar. Enquanto parecia murmurá-lo, a sombra começou a dissolver-se, revelando uma série de imagens rápidas. Rostos de todos que haviam sido sacrificados antes dele. As mágoas passadas brilhavam, revelando histórias não contadas.
Ali estavam as vidas que deveriam ter sido vividas. Um garoto que amava a música, uma menina que apenas desejava correr em liberdade. Mas o sacrifício havia quebrado suas existências, e agora aquelas almas vagavam, presas entre os mundos. Não, eu não posso ser parte disso. João sentiu uma onda de emoção sufocante. Ele teve que ser forte. Não havia escolha a não ser lutar. A fogueira explodiu em chamas brilhantes, lançando o calor direto em seu rosto. A luz iluminou a caverna subitamente, e ao se afastar da sombra, João viu uma passagem estreita nas paredes. Havia uma saída, uma forma de escapar. Desesperadamente, ele começou a correr em direção à luz. As vozes de seus amigos se tornaram um eco distante, enquanto a sombra rugia atrás dele, uma tempestade de raiva e tristeza. Você não pode escapar, você não pode romper a ligação. João não parou. Cada batida do seu coração pulsava contra as sombras. Cada passo o afastava da escuridão. Ele se lançou pela passagem, o frio da caverna de repente se transformando em um calor sufocante e opressivo. Ao atravessar a entrada, ele sentiu uma brisa fresca, uma promessa de liberdade. Mas ao mesmo tempo, um grito cortante ecoou atrás de si, como um aviso. Ele olhou para trás e viu que a sombra se formava novamente, pronta para segui-lo. Embora ele tivesse encontrado uma saída, o verdadeiro desafio ainda estava à sua frente. A floresta não o deixaria partir tão facilmente. João! A voz de Luna ressoou mais uma vez, cheia de dor e urgência. Você precisa encontrar a árvore antiga. Ela tem a chave para acabar com tudo isso. Mas o que será que isso significava? Qual seria o papel da árvore no sacrifício que ele estava prestes a enfrentar? E, o mais importante, conseguirá ele salvar Luna e seus amigos a tempo, ou a escuridão o alcançaria antes de conseguir? A resposta estava na floresta, onde a verdadeira luta iria começar. A floresta se fechava atrás de João como uma sanfona, comprimindo suas esperanças enquanto ele corria. O cheiro de terra alimentada pela chuva misturava-se ao ar vibrante com a energia sombria que o cercava. O chão tremia sob seus pés, como se estivesse apanhando a pulsação de algo muito maior e mais maligno, escondido nas sombras. João não tinha certeza de para onde estava indo, mas não havia tempo para hesitar. Rápido, rápido, rápido! Ele repetia, o mantra ecoando em sua mente. A única coisa que poderia salvá-lo, e a todos, era essa tal árvore antiga que Luna mencionara. Mas onde ela estaria? A floresta parecia um labirinto sem fim, e cada árvore era uma torre de madeira que se erguia como sentinela sombria. As vozes de seus amigos ainda reverberavam, uma cacofonia de desespero e lamento. Desviou dos troncos grossos, passando por aqui e por ali, enquanto o grito da criatura engolindo a escuridão se tornava cada vez mais próximo. Era uma presença que sugava sua determinação, como se tivesse o poder de derrubar qualquer esperança. Você vai pagar por isso, João. As palavras eram sussurros, mas ele podia sentir o ódio pulsante atrás delas. Avançando mais profundo na floresta, ele percebeu que as árvores se tornavam mais densas e retorcidas. Cada passo era uma luta, como se raízes gumesas tentassem prendê-lo no lugar. O som de algo pesado se arrastando pelo chão apenas aumentava sua ansiedade. Ele parou, tentando ouvir, e logo um rumor ecoou. É como se algo estivesse o seguindo. O pavor lhe apertou a garganta. O que seria essa coisa? A sombra? Luna, mantenha-se viva. Ele murmurou, a promessa fervorosa enrolada em seu coração. Uma luz piscou à sua frente, um brilho tênue que era ao mesmo tempo atraente e aterrorizante. Era um convite ou uma armadilha? Como um ímã, o puxava para a frente. Ele hesitou brevemente, e a sombra atrás de si rugiu, como se ofendida pela sua hesitação.
João se lançou na direção da luz, atravessando a vegetação densa. O ar estava pesado e a energia vibrava como um tambor, criando um padrão de medo em seu peito. A luz crescia e logo ele se viu diante de um antigo círculo de árvores, onde uma imensa árvore no centro se destacava como um monumento ao passado. Sua casca era escura e profunda, coberta por símbolos esculpidos que pareciam pulsar com vida. "É aqui!" João sussurrou para si mesmo, o coração acelerando. Mas ao mesmo tempo, ele sentiu a ameaça se intensificando. A sombra agora estava mais perto e uma risada distorcida começou a ecoar pela clareira. "Você não pode escapar. O que você teme é seu destino." Suando frio, João se aproximou da árvore. Cada passo abalava suas certezas. O que deveria fazer? A árvore parecia convidativa, mas ao mesmo tempo emanava uma aura de mistério profundo e aterrador. Ele tocou a casca fria e rugosa, e instantaneamente imagens começaram a invadir sua mente. Cada sacrifício, cada grito preso entre as raízes. Era ali que tudo se conectava. "Eu não sou um sacrifício", ele bradou, a voz reverberando como um tambor. Um ruído percussivo surgiu da floresta, como se cada criatura estivesse segurando a respiração, aguardando sua escolha. "Então mostre que você é forte o bastante", sussurrou uma nova voz, sedutora e sombria. "Libere a sua verdadeira essência e salve o que ama." Ou, as palavras da sombra se perderam em um grito ensurdecedor. O chão sob ele vibrou, e com isso, a árvore começou a brilhar em um tom sobrenatural. João sentiu uma onda de poder crescente ao seu redor. Poder ou maldição? Estava prestes a descobrir. Ele precisava decidir rapidamente. O que era mais valioso, salvar Luna a qualquer custo ou enfrentar as consequências de um poder desconhecido? Quando os ramos da árvore se estenderam em sua direção, uma escolha mortal estava prestes a ser feita. E a sombra se aproximava, pronta para reclamar o que lhe pertencia. O que João faria agora? A resposta ecoava na bruma ao seu redor, mas cada opção parecia mais aterrorizante que a anterior. A sombra se avoluma, sua presença pulsando como um tambor macabro. João, diante da árvore antiga, sentia a força da natureza e do medo convergindo sob seus pés. A luz emanava do tronco como se quisesse seduzi-lo, mas ele não poderia confiar. "Você perderá o que ama, João." A sombra murmurava, sua voz carregada de venom. "Escolha entre os que estão em sua mente ou o que está em seu coração." Ele olhou para a árvore novamente, percebendo que as runas na casca pareciam se mover e contar histórias de sofrimento e escolha. João sabia em algum lugar dentro de si que a árvore carregava o poder para alterar o destino, mas a que custo? O riso da sombra ecoou e a pressão aumentou. "Você quer salvar sua irmã, mas o preço é o sacrifício de outro, e essa escolha vem com consequências." Os olhos de João queimavam com a urgência de salvar Luna. O desejo de proteger a irmã, de não vê-la se perder no abismo, era forte e real. Mas seu coração se partia ao pensar na ideia de sacrificar os amigos, presenciando esse sofrimento, essas vidas que tinham história. Ele parou, respirou fundo e decidiu que não pagaria esse preço, nem que a sombra estivesse disposta a desviá-lo. "Liberdade não é o mesmo que sacrifício", gritou João, a voz tremendo, segurando firme na determinação que crescia dentro dele. "Eu não sou um jogador em sua partida. Não vou me submeter ao seu poder." Com essas palavras, sentiu uma onda de energia se agitar na árvore. A luz destilava um brilho metálico e a sombra hesitou, como se a resposta tivesse sido um tiro certeiro. João percebeu que a árvore estava sintonizada com suas emoções. Se ele fosse forte, poderia romper as amarras. "Liberte-se, liberte quem ama e esqueça o preço." A voz de Luna ecoou em sua mente, encorajando-o a erguer-se contra a escuridão. O espaço girou.
As sombras começaram a se contorcer e a árvore se luminosamente resplandeceu. Os simbolismos em sua casca tornaram-se um caminho a seguir. Um ritual de libertação, não de sacrifício. Ele estendeu as mãos e tocou o tronco espesso, sentindo a vida pulsar. Então, em sua mente, as vozes dos amigos e de Luna se entrelaçaram novamente. A união é a chave, João. Eles diziam em coro como uma sinfonia de força. Ele o agarrava firme. Entre genuinidade e amor, a verdade prevalece. A sombra rugiu, um grito de fúria e impotência. Você não pode fazer isso. A unidade é uma ilusão. Sacrifício é o real poder. Sem hesitar, João respondeu. Se a unidade é uma ilusão, então que venha a realidade de nosso amor. A chama de esperança explodiu dentro dele, ardendo com intensidade, e ele não recuaria. As runas na árvore brilharam intensamente, um velho feitiço sendo reativado, misturando passado e futuro. Uma corrente de energia envolveu João, abraçando-o com força. Ele poderia sentir que estava lentamente se conectando com todos ao seu redor. Era como se uma corrente invisível de amor e amizade realmente existisse. A clareira tremeu, e as sombras começaram a se dissipar. Pesos das almas estavam se levantando. Com cada segundo que passava, a ligação com a árvore e todos que amava crescia mais forte, quebrando o ciclo. Luna surgiu com mais clareza, aparecendo à luz da regeneração. Estamos juntos, João. A escolha é a união. A escuridão rugiu uma última vez, mas não mais como uma ameaça. Era pura fúria impotente. O poder da árvore envolvendo o coração de João e de sua irmã fez a sombra recuar, como se esta fosse uma luz ofuscante e inegável. Você fez sua escolha, ganadeiro! Gritou, e a sombra desapareceu em um redemoinho de lamentos, finalmente derrotada. O ambiente começou a clarear, e João sentiu a presença de sua irmã perto dele, finalmente em segurança, enquanto suas energias se entrelaçavam. O peso que carregava pareceu se dissipar como nuvem passageira. Os ecos do passado, das vozes que resolveram se ocultar nas folhas, dançaram como espíritos libertados. João olhou para a árvore, agora dourada e vibrante, e sentiu que havia se tornado parte de algo maior. A floresta, longe de ser um cárcere de horrores, agora era um símbolo de união. Ele havia escolhido a luz em vez da escuridão. O futuro de Santo Antônio do Mato estava a salvo. Os laços de amor curaram as trilhas gastas e mostraram a todos que a verdadeira força reside não na dor que se carrega, mas na união que se abraça. E então, com os olhos brancos nos de Luna, um novo amanhecer começou a brilhar no horizonte, trazendo a esperança de um novo começo. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror que preparamos para você. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso conteúdo a crescer. Sua ação é fundamental. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Somente verdadeiros fãs de terror compreendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.